Eu tive um processo bem sistemático para cada composição, de fazer brainstorm sobre cada composição, de palavras-chave sobre cada composição, autocuidado como uma forma de militância, e não aquele autocuidado que a gente geralmente está acostumado, quando a gente vai mexer no celular, no Instagram, tendo tudo que a gente percebe que é super tóxico, que falam que é autocuidado. Não queria falar sobre cair apenas, eu queria falar sobre cair e subir. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Você foi daquela artista que você preferia... eu entreguei, gente, eu não aguento mais mexer nesse álbum, tá aí, ó, tá entregue. Ou você ficava até o último momento esperando que alguém te falasse, olha, o deadline tá estourado. Como é que foi esse processo de entrega e de construção de Afroglow? Então, quando a gente chegou no fim, assim, tá, olha só, eu sou bem metódica, essa é a verdade, sou bem metódica, então não chega um momento, o prazo vai estourar e aí eu entrego de última hora, assim, não. Eu tive um processo bem sistemático para cada composição, de fazer brainstorm sobre cada composição, de palavras-chave sobre cada composição, sabe aquilo das entrelinhas, o que tu quer dizer com essa frase, com essa palavra, ou não sei o quê, desse jeito, sabe? E eu escolhi as músicas que mais faziam sentido para mim em questão de... não questão sonora só, mas questão de composição, sabe? Porque para mim é um pouco variado compor. Eu posso compor sobre um pássaro na minha janela, assim como eu posso escolher compor sobre alguma outra coisa. Não significa que é fácil, não é. Mas uma variedade, sabe? No momento em que eu me dei conta de que as composições todas que eu falava se tratavam de autocuidado como uma forma de militância, e não aquele autocuidado que a gente geralmente está acostumado, quando a gente vai mexer no celular, no Instagram, tendo tudo que a gente percebe que é super tóxico, que falam que é autocuidado. Não, eu queria partir de um autocuidado, não é? Eu queria partir de um autocuidado mais individual, que tratasse de um coletivo também, mas de uma forma mais política, sabe? Então, quando eu me dei conta de que cabiam nos meus conceitos, assim, por exemplo, quero falar sobre sobre a animalização sobre um homem preto. Só que eu quero fazer o caminho contrário. Eu quero falar sobre cuidar de um homem preto. Quero falar sobre as pessoas poder ser vulnerável. Veio o ponto sensível. Ou quando eu queria falar sobre colorismo, veio a colore. Quando eu queria falar sobre universalidade, veio o umbigo. Quando eu quis falar sobre, cansaço, eu queria falar sobre vulnerabilidade, veio Lina. Então eu escolhi os conceitos que eu tinha e via qual música se encaixava melhor. E daí cada uma passava por uma seleçãozinha, assim, noias da cabeça. Tá, mas isso aqui não. Não, isso aqui sim. Falando de conceito, esse conceito de nascer e renascer que o disco traz, ele veio desde o início ou quando você viu essas 7 canções prontas, você entendeu que era sobre isso que o disco falava? Não, ela veio antes. Veio antes porque o Afroglow nasceu... Olha que loucura, eu tava meditando. Eu tava meditando com um grupo chamado Acoma, de Eu tô adorando que você é muito espiritualizada, né? Sou, talvez. Talvez eu seja. Eu acho que eu mais era, amiga. Eu acho que eu era mais. Hoje em dia eu tô mais, não sei, mais sistemática em outras coisas, em outras questões, assim. Mas eu tava super, porque era pandemia, e eu pensei, poxa, tô enlouquecendo nessa casa, tenho que fazer alguma coisa. Então eu meditava, eu passava muito por um processo de mindfulness, de introspecção também. Então a Afroglow saiu daí, da introspecção. E quando eu me dei conta de que eu queria falar sobre uma vida racializada e não partindo do local de vida e morte, eu me dei conta de que eu queria falar sobre viver e renascer, nascer e renascer. Era sobre isso que eu queria falar. Então, além de passar pelas seleções, assim, tá, quero falar sobre saúde mental, quero falar sobre isso, aquilo, tudo isso deriva do autoconhecimento, tudo isso deriva de um lugar de entendimento do nascer e do renascer. Não queria falar sobre cair apenas, eu queria falar sobre cair e subir de volta. Você sempre se entendeu, você tem 25 anos, né? Você é de uma geração abaixo da minha. Você sempre se entendeu como uma mulher racializada? Ou isso veio com o letramento? Como é que foi esse seu entendimento? Pois é, quando eu era criança,
Pra mim era natural eu ser uma criança preta. Eu era uma Mas criança preta. você tinha já essa noção? Eu era uma criança preta? Não, não, eu não tinha uma noção de letramento, sabe, eu não falava sobre. Mas, sabe, tu entende o local onde tu tá, tu entende a tua família, tu entende a tua cor, tu sabe como tu é tratado nos lugares, mas tu não sabe falar sobre. Porque é um espaço que me deixava muito acuada, Sim. sabe, então eu É não porque falava é sobre. porque é nas entrelinhas, né, o que o racismo vai, Exato. né. Vai chegando e é ali que ele vai te pegando, sabe. Então Sim. eu via as coisas acontecendo e não tinha palavras para usar. Só que aí aconteceu que quando eu fui entrar na faculdade, eu fui como cotista preta e me negaram como cotista preta. E eu pensei: "Poxa vida", tive que me justificar e tudo mais, e ali eu comecei a ler muito, e eu me dei conta do que estava acontecendo com mais realidade, assim. Me conta mais sobre isso, que eu fiquei interessada. Você começou a ler muito o quê? Quais foram as leituras Ah, que abriram a sua mente, assim? Porque colorismo é um amiga. assunto que agora, de 2 anos para cá, tem sido falado, mas tem pouquíssimos Sim. livros sobre colorismo. O que você leu sobre? O primeiro livro que eu li foi Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Da Ribeiro. Djamila. E foi um entendimento não necessariamente só sobre colorismo, sabe. Foi um entendimento universal, assim. Depois parti pra Bell Hooks, e aí tudo aumentou, assim. Mas chegar num entendimento que as experiências que ela relatava ali, eram experiências que eu via meus amigos, meus tios, meu pai, minha mãe passarem, e eu mesma também. Então, foi o momento em que eu fui me dando conta do que acontecia não só na sociedade longe de mim, mas perto de mim, Sim. sabe. Então, Aquilo não foi um estava processo bem distante, doloroso. né? Aquilo estava do seu Não. lado e a gente tinha que começar a aprender a lidar com aquilo. Me diz uma coisa, Ianaê. Eu li uma entrevista sua dizendo que você foi criada para se tornar uma máquina. E eu achei Ah, interessante sim. essa frase. Eu não sei se foi uma frase de efeito, eu não sei exatamente qual sentido que você queria dar com essa frase. Eu queria que você falasse pra gente um pouco que tipo de máquina que você foi criada para se tornar, assim, que tipo de humanidade te tiraram a ponto de você querer ser uma máquina. Sim. Nossa, quando não, essa é uma frase que eu falava muito para os meus amigos. Quando eles se davam conta de que eu estava trabalhando demais, eles me diziam: "Nina, tu precisa sair para se divertir". Eu falava: "Não, eu tenho que ser uma máquina. Eu tenho que ser uma máquina de produzir". Era o que eu usava nesse momento, só que eu fui me sentindo muitas vezes na minha vida num lugar de batalha. Eu era uma pessoa muito reativa, eu costumava ser uma pessoa reativa e com motivos. Só que aquilo me cansava muito. E por mais que aquilo me cansasse muito, eu não podia demonstrar que eu estava cansada. Eu tinha que ser uma máquina que tá ali pronta pra batalha, pra qualquer coisa que me vier. E isso dói muito. Dói muito de ser retirada essa humanidade, retirada esse lugar de vulnerabilidade, de tu mesma te permitir ser vulnerável, ou tu mesma te permitir só sair. Às vezes só sair tu precisa fazer isso, só sair de perto de alguma situação. Então, esse lugar de máquina eu me vi muito, bastante, quando até mesmo era exigido pelas pessoas. Tipo assim: "Tu não vai falar nada? Tu não vai fazer nada?". Às vezes eu só não queria fazer nada, eu só queria me afastar, mas não era permitido, porque tinha uma pressão de outras pessoas.